Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Então, nós estamos nessa questão de número 473, né, da pergunta 473. Estamos na segunda parte, estamos no capítulo 9, ok? E na segunda parte desse capítulo. E nós já conversamos sobre penetração do nosso pensamento, dos espíritos, ok? Então agora vai falar sobre possessos, né? Que é uma interferência em nossa vida aqui pelos espíritos, né? Na vida de algum de nós, em algum momento da nossa vida. São tipo de obsessões, ok? Bem, aqueles que estão chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam entender um pouco mais do que é o Espiritismo, né? Daquilo que o Espiritismo nos fornece de informação. Eu quero também explicar para vocês que eu coloco aqui as minhas opiniões algumas vezes e vou de contra algumas informações dos nossos irmãos aqui, ok? E explico o motivo pelo qual eu penso diferente. No entanto, não quero aqui fazer com que as pessoas pensem como eu penso, acreditem ou pensem que eu estou com a verdade, ok? Simplesmente, como se trata de um estudo, eu falo algumas coisas aqui na minha opinião, certo? E vocês terão direito de ir contra a minha opinião, claro, evidente. É um direito de todos nós. E vocês podem até usar esse canal aqui nos comentários, logo abaixo, né, do meu vídeo. Tem ali a parte do você dar um like, o joinha, se inscrever no canal. E os comentários. Pode fazer o comentário de vocês sobre qualquer tipo de assunto aqui. Se tiverem alguma dúvida daquilo que eu penso, da forma que eu vejo as coisas, podem fazer o questionamento que vocês quiserem. São sempre muito bem-vindos os questionamentos de vocês. Me ajudam bastante. E aqui que estão chegando pela primeira vez, se puder se inscrever no canal e dar um like de joinha, estará contribuindo para outras pessoas, evidentemente com o nosso canal. Bem, sem muitas delongas, vamos dar início, né, ao nosso estudo de hoje. Então, na pergunta 473, essas questões são sobre possessos. Nós vamos entender melhor o que vem a ser os possessos. Eu já falei inicialmente, é um tipo de obsessão, que é a interferência dos espíritos na vida dos que estão encarnados. Vamos lá? Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado. Quer dizer, dois espíritos podem habitar o mesmo corpo, ou seja, aquele que é o dono do corpo e um outro. Bem, eu sei a resposta, mas vamos ver o que os espíritos dizem. O espírito não entra em um corpo como entra em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado. O que é se afinar, né? Compartilha o mesmo pensamento, ok? Do ser encarnado, que tem o quê? Os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode ser substituir aquele que está encarnado. Deu para entender? Quer dizer, o espírito não pode entrar no lugar daquele que está encarnado, que está vivo, daquele ser humano. Porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência. Porque nós, enquanto estamos encarnados, estamos ligados ao corpo. Mas como é feita essa ligação? Ok?
A célula do perispírito é ligada à célula do corpo físico humano. Cada célula do perispírito é ligada a cada célula do corpo humano. Então, quem está ligado ao corpo? O espírito que está encarnado. O outro espírito pode fazer isso? Não, não pode. Não pode. Ele pode se afinar? Pode. Juntar o pensamento ao espírito que está encarnado? Pode. Porque pensa muito semelhante igualmente. Deu para entender, né? E chegar ao ponto até de dominar, porque ele convence o espírito a permitir que ele domine o corpo. Mas ele não entra no corpo. Vamos lá. 474 pergunta. Se não há possessão propriamente dito, quer dizer, possessão é o que é? Possuir, né, o corpo. Não há a possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada. Aí é que vem. Está entendendo? Ser subjugada. O próprio espírito acaba chegando num ponto desse, né? Será que pode? Vamos lá. Resposta sim. E esses são os verdadeiros possessos, tá vendo? Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Vocês estão entendendo? Como é que é feita essa possessão, né? Nós, espíritos, permitimos, né, que outro espírito domine a situação. Ele não vai entrar no corpo, mas vai nos dominar sim. Por quê? Por afinidade. A gente vai se entregando àquele determinado tipo de pensamento que temos, e o espírito consegue ali uma brecha para nos dominar, para nos convencer, né, de que ele está certo, e acabamos deixando ele dominar a situação. Mas como ele fala aqui no final, não confundir os epiléticos, né, aqueles que têm crise, que eu já vi gente tendo ataque epilético, aquilo ali é um problema físico, ok? Não tem nada a ver com o espírito. E os loucos também, que é problema cerebral. As pessoas pensam que é espírito que está fazer passar por isso ou por aquilo, ok? Então eles precisam mais de médico do que de desobsessão, né? Por assim dizer. Então a nossa fraqueza em determinados pontos vai permitir que aquele espírito possa, né, tipo, dominar, controlar a situação. Vamos lá. E ele continua dando a explicação. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência. Deixa eu regular aqui. Supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Geralmente é isso que se pensa, né? Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente ao mesmo corpo, não há possesso segundo a ideia ligada a essa palavra. Deu para entender, né? Não há possessão segundo a ideia que é dada, né, de dois espíritos estar no mesmo corpo. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta, em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Vocês estão entendendo? Então o espírito não entra no corpo de ninguém, ok? Eles nos subjugam porque nós fomos deixando isso acontecer. Isso não acontece, como ele fala ali no parágrafo anterior, na explicação anterior. Isso não acontece de repente. De repente o espírito entra. Não. Isso é um processo que vem já de algum tempo, ok? Então até chegar nesse ponto, vem outros acontecimentos anteriores que vai chegar nesse ponto. Vamos lá, 475. Pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar da sua dominação? Veja bem, é possível isso?
Resposta: pode-se sempre sacudir o jugo, quando se tem vontade firme. Então, meus irmãos, olha só, quando você tem vontade firme, pode, né, sacudir, afastar o espírito. Mas veja bem, no início, você pode ter até mais domínio sobre você mesmo. É um tanto mais fácil você se libertar. Mas, quando a possessão é já está muito, muito forte, muito grande, fica difícil do espírito tomar essa decisão de se livrar. Fica muito difícil. Ok? Então existem vários graus de possessão, até chegar na fascinação, que é uma possessão mais ampla ainda. E a subjugação, então, meu irmão, é a das piores. Então, por isso que nós temos que prestar atenção nas coisas que nos ocorrem. Vamos lá? 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba, aquilo que eu falei antes, comentei, né? Chegar no grau muito grande, a pessoa não persegue e não tem força para lutar também. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, quer dizer, uma outra pessoa pode fazer, nesse caso, que condição deve ela empregar? Quer dizer, a pessoa que está subjugada, o que ela deve fazer? Vamos lá. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, ser incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Né? Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Nesses casos aqui, o cara gosta. Então, ninguém externo vai conseguir tirar nada. Deu para entender, né? Não adianta, não vai tirar mesmo. Agora, se ele está completamente desorientado, chegou nesse ponto, aí sim, os espíritos vão ter que entrar em ação. E ele continua: em todos os casos, aquele cujo coração não é puro, não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Vocês estão vendo aqui? Eu não acho isso verdade, porque a gente vai ver que existem certos casos que os espíritos bons, quando a pessoa está subjugada e já não tem mais controle sobre si mesmo, está entendendo? Que as coisas que vão acontecer só vai piorar a sua situação, a sua condição no futuro, aí o espírito intervém sim, mesmo que aquele não tenha condição de pedir, de querer sair, porque ele chegou num ponto que ele já não sabe mais o que fazer. Eu vou contar uma história para vocês, que eu li num dos livros de André Luiz, exatamente sobre essa questão, esse ponto. Isso é verdade, tá lá no livro de André Luiz. Eu não me pergunte qual o livro, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente, palestrantes e coisa e tal, pessoas que têm facilidade de gravar datas, números, etc e tal. Eu tenho uma dificuldade muito grande. E também sabe que eu tenho essa dificuldade porque eu nunca me preocupei em gravar nada. Nesse sentido, saber qual livro, qual página, qual capítulo, etc e tal. Ok? Então, mas tem gente que sim, que grava tudo e eu nunca gravei. Eu tento gravar os acontecimentos. Bem, vamos lá. Tem o livro de André Luiz que aconteceu um caso que era o seguinte. Era um problema de dois espíritos, ok? Que eles vinham tendo problemas já de vidas passadas, ok? De um se aproveitando do outro, num relacionamento íntimo, ok? Bem, então na última encarnação que houve esse acontecimento que está registrado no livro, aconteceu o seguinte. Para evitar que eles repetissem o mesmo erro, né? Sempre nasceram com sexos diferentes e eram atraídos um por outro pelo sexo. E nessas atrações que eles tinham nas vidas passadas, era sempre adultério, né? Era um ou outro que atraía seu esposo ou sua esposa para viver aquele relacionamento extraconjugal, certo? E vinham repetindo esses erros já de algumas encarnações. Então, para que esse erro não se repetisse, né, um desses espíritos veio num sexo masculino
e outro viria no meio familiar, sempre próximo, né, para poderem se resolverem, na verdade, né, modificar suas atitudes. Veio na mesma família, mas só que ele era tio desse garoto. Tio, ok? Irmão da mãe desse garoto. A mãe desse garoto era também sempre ela que sofria a traição. Ela vinha em corpo masculino, vinha em feminino, e era sempre traída pelo esposo. O esposo variava entre o filho dela, que está na vida atual, e o irmão dela, que veio na vida atual. Então, na vida atual, que houve esse caso relatado, existiam, né, esse espírito tinha a mãe e tinha um tio. Era um menino, esse garoto, claro, filho dessa mulher. Ele foi crescendo e ele tinha uma intimidade muito grande com esse tio. Conforme eu falei, a razão pela qual das intimidades da vida anteriores. Ele gostava muito do tio, claro, uma criança, né? Sempre tem atração assim natural por alguém que agrade, aquelas coisas todas. Mas ele foi crescendo. E o tio, mesmo sendo um menino, um sobrinho, começou a ter interesses físicos daquele menino. Intuitivamente, quer dizer, sem saber, né? Era coisa de vida passada. Ele tinha atração pelo sobrinho. E aquele relacionamento foi aumentando, de até esse garoto, na sua adolescência, começar a ter relações com o tio, relações sexuais. Mas o garoto foi crescendo, né, e achava aquilo ali, quando ele começou a analisar a situação, e achava que aquilo ali não era correto. Deu para entender? Ele não queria mais viver aquela situação. Mas continuava vivendo, aceitando. E existia nessa história todinha um espírito que queria se vingar dos dois. Deu para entender? Um daqueles que sofreu na vida passada a traição desses dois. E queria se vingar. Então esse espírito estimulava essa criança a ter uma relação sexual com o próprio tio. Deu para entender? Embora fosse menino. E o garoto entrava em conflito inicialmente. Só que aquilo foi piorando, até o garoto ficar numa situação de subjugação. Ele já não tinha mais forças, né, para se livrar daquela situação, que ele achava que era errado. Ele já não pensava por ele. Tá? Então a mãe desse garoto, na espiritualidade, ela era espírita, frequentava, e começou a notar, né, esse problema do garoto, que parecia homossexual, que tinha muita atração pelo próprio irmão dela. E ela tentou, de alguma forma, pedir à espiritualidade que ajudasse essa criança com e tal. Bem, os espíritos se reuniram e notaram que a subjugação que essa criança, que esse rapaz, não era mais uma criança, estava sofrendo sobre aquele outro espírito, né, fazendo com que ele tivesse cada vez mais desejo dessa relação, aquele espírito já estava subjugado ao ponto de as energias desse rapaz, dessa criança, com aquele espírito já estava muito forte, muito ligada. Já era uma energia que ambos compartilhavam, né, daquela energia negativa. E a espiritualidade falou para a mãe dessa criança, olha, se nós conseguirmos separar esse espírito que está, né, obsidiando o seu filho, a morte do seu filho é certa, a morte física. Porque a energia que ele vai deixar de ter, né, porque ele assimilava a mesma energia já com o espírito que estava obsediando ele. Compartilhavam da mesma energia. Ele já estava dependendo daquela energia. Se fosse feita uma separação abrupta, né, repentinamente, ou qualquer que fosse, a criança ia desencarnar. Ok? Então eles conseguiram fazer com que o espírito dessa criança, em dado momento, na espiritualidade, se livrasse da influência daquele espírito negativo e perguntaram àquele garoto se ele ia querer passar por isso. Ele ia desencarnar, ia ter uma encarnação pouco válida, né? Sempre aprende, claro, mas se ele estava decidido a isso mesmo, o que ele decidiria? Na espiritualidade, ele estava mais livre da obsessão.
Ele tem mais condição de fazer escolha. Ele falou, não, tudo bem, eu quero. Eu quero dar um passo, já que está difícil assim, então se eu precisar desencarnar para me livrar disso tudo, eu quero. Porque eu não quero continuar nessa situação. Então, meus amigos, foi feita a vontade do espírito da solicitação daquela mãe. O espírito realmente foi retirado por um processo dos espíritos superiores. Lógico que existe uma ascendência moral, e contra a ascendência moral o espírito inferior não tem como se opor, não tem força para isso, e foi arrastado não, tirado esse espírito, né, daquela, já estava o quê? Convivendo a vida daquele garoto. Então ele foi retirado, né, daquela, eu esqueci o nome agora, que é simbiose, né, que é aquela ligação. Então foi desfeita aquela ligação. E a criança, o rapaz, desencarnou logo em seguida, alguns anos depois. Ok? Acho que não chegou nem a anos. Mas, enfim, então, existem certos casos que são complicadíssimos. Por isso que eu estou falando aqui. O espírito já não tinha condição de pedir ajuda. Vocês entenderam? A ligação já tinha se formado uma simbiose. Então ele não podia pedir, eu quero me livrar, já não tinha mais essa condição. Então foi sim, através de outro, que foi a mãe dele, fizeram uma análise. Então, tipo, esses casos, existem casos e casos, minha gente. Não vamos pegar as coisas, né? Assim, achar que tudo é igual para todos. Então, desculpe aí eu ter dado esse pitaco, mas eu estou falando uma história conhecida dentro da obra de André Luiz, que foi psicografada pelo nosso amigo Chico Xavier. Então, vamos lá. Pergunta. Falei tanto que eu nem me lembro se eu li essa pergunta. Eu falei sobre a influência dos bons espíritos. Vamos para 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Aquelas fórmulas que, principalmente na Igreja Católica, tinha uma fórmula. O padre tem que rezar, tem que pegar a cruz, tem que fazer isso. Tem aquelas formulazinhas. Isso tem alguma eficiência, será? Resposta. Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Quer dizer, as pessoas pegam aqueles dogmas, né? Aquelas formulazinhas, e acreditam naquilo. Os caras ficam rindo dos espíritos, que isso não resolve nada. Ok? Vamos lá, pergunta 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece, será que é? Vamos ver. A prece é um poderoso socorro em tudo, tá vendo? Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Por quê? Porque muita gente pensa que a prece é só falar algumas palavras. Fazer a oração do Pai Nosso, Ave Maria, coisa e tal. Na Igreja Católica, então, pelo amor de Deus, você comete um crime, um pecado, né? Aí você confessa para o padre e fala, ó, esse pecado aí tem que rezar tantas Ave Maria e tantos Pai Nosso. Aí o católico vai reza, fica contando quantas vezes está rezando. De coração tem alguma coisa ali? Não, não tem. Só tem desse negócio aqui, né? Das pessoas terem dogmas e acreditarem nessas histórias que quanto mais rezar, vai dar salvação para ele, vai ter o perdão. Não tem valor algum. Ok? Deus, ele continua aqui. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Está vendo aqui? A pessoa pede e não faz nada. Vai resolver o problema? Claro que não. É necessário, pois, que o obsediado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então você vê que é uma coisa muito difícil. Se a pessoa tem aquele prazer naquele momento ali, vocês acham que a prece dele vai ter eficiência? Claro que não, porque ele mesmo não quer. É difícil, meus irmãos, por isso não devemos julgar. Ele está num processo de difícil cura. Mas todos nós passamos por processo de difícil cura, não é verdade? Cada um necessitando de uma cura diferente. Vamos lá. Que pensar da expulsão dos demônios
de que fala o Evangelho? Bem, depende do que fala o Evangelho, né? Vamos lá? Ih, rapaz, falei exatamente o que está escrito aqui logo de cara. Isso depende da interpretação, claro, né? Se chamar de demônios, alma ou espírito, isso aí não existe, começa por aí. Se chamar de demônio um espírito que subjugue o indivíduo, quando a sua influência foi destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribui uma doença ao demônio, quando houver descurado a doença, direis, também que expulsares o demônio. Está vendo aí? Então as pessoas dão vários significados diferentes. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma e quando se toma alegoria pela realidade. Quer dizer, a gente pega às vezes de uma forma só, pega tudo, alegoria, né, como uma realidade. Compreendei bem isto e guardai, pois é de uma aplicação geral. Porque geralmente nós pegamos as coisas, né, ao pé da letra. Tomamos uma alegoria como verdade. Simplesmente a alegoria para estimular a ideia a pensar e a pessoa pensa que aquilo ali vai pelo lado errado. Por isso que precisamos muito prestarmos atenção. Vamos lá, agora vai falar sobre os convulsionários. 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Resposta: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo, frequentemente, tem explorado e exagerado esses efeitos, e o que os tem feito cair no ridículo. Então, nós estamos vendo aqui que muitas pessoas abusam de tudo, né? Essa que é a verdade. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Resposta: pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Que o espírito superior vai se incomodar com coisa boba? Pergunta: como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda a população? Às vezes existe cidades que tem uma porção de gente passando pelo mesmo problema, né? Vamos ver a resposta. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estão alheios aos efeitos magnéticos. Para não compreender isso, é a parte que certos espíritos devem, nisso, tomar por simpatia aqueles que os provocam. Deu para entender, né? E ele continua falando. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se, sem dificuldade, as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Deu para entender, né? Então, muitos somos médicos sem saber. Pergunta 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja de outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes? Quer dizer, eles não têm sensibilidade. Pode tacar fogo na mão dele, que não sente queimadura, não sente dor, não sente nada. Ok? Como pode acontecer? Vai explicar aqui. Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso. Tá vendo?
Ele controla, ele tem um efeito magnético que ele controla aquilo aí, ele bloqueia a dor e aquela sensação de queimadura, alguma coisa assim. Da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Isso acontece muito, só que nós não prestamos atenção. A gente está parado pensando em alguma coisa, às vezes tem alguém nos chamando, está um carro passando na nossa frente, né? As coisas estão acontecendo, a gente não está prestando atenção em nada. Está focado naquilo que nós estamos pensando. Ele continua aqui, a exaltação fanática e o entusiasmo, está vendo aqui, oferece frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio, que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura ou faria estremecer. Está dando outro exemplo aqui, né? O cara está no calor do combate e está ali trocando tiro, coisa e tal, não se toca que ele foi atingido fatalmente, mortalmente. Aí quando aquela situação paralisa, a outra pessoa some da vista dele, quando ele cai em si, ele sente a dor dos ferimentos, acaba desfalecendo. Mas no momento da raiva e da ira, ele continua ali, sem notar que foi atingido. Ele continua, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos. Pode perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava de ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Tá vendo? Então tudo está no espírito. O que você deseja fatalmente, né? Você vai facilitar isso ou aquilo. Deu para entender, né? Então, meus irmãos, está aqui bem esclarecido, bem explicado, entendeu? E eu falei de alguns pitacos meus, aquilo que eu concordo, que não concordo. E caso vocês discordem de mim, ou de alguma coisa que esteja aqui escrito, vocês podem comentar aqui no comentário abaixo, e eu tentarei de alguma forma ajudá-los de alguma forma, esclarecendo o meu ponto de vista, ou tentando esclarecer aquilo que o livro aqui tentou falar, explicar. Valeu? Muito obrigado a vocês, a presença de vocês. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E até a próxima. Que Deus abençoe o lar de vocês. Muita luz no meio familiar. Muita luz em você. Para onde quer que você vá, onde quer que você esteja, que você consiga transmitir alegria e paz para aqueles que se aproximarem de você. Obrigado, que assim seja, e até a próxima.